Olá, meu nome é Marina Shelton, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou celíaca, intolerante à lactose, por algum tempo fui intolerante ao ovo e por isso tive que aprender a reinventar a minha vida alimentar. No vídeo de hoje vou te ensinar a fazer o melhor pão sem glúten que eu já fiz, com baixo índice glicêmico, riquíssimo em fibras e minerais. Criei esse pão porque testei algumas receitas e nenhuma me agradou, ficavam muito secos e sem sabor pela quantidade de semente que tinha. Alguns tinham semente demais, não deixava o pão molhadinho. Então acabei criando essa receita e ele é um pão de fermentação natural, gente, que ajuda a ter muito mais propriedades ainda, porque tem as bactérias, leveduras que tem no fermento natural. E esse é aquele fermento natural que eu já ensinei aqui, que é simplesmente maravilhoso, fácil de fazer, que todo mundo consegue. Então vamos fazer esse pão maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ele assim como eu. Vamos lá. Bom, gente, vou apresentar para vocês as farinhas que eu vou usar nesse pãozinho fitness aqui. Eu tenho a farinha de amêndoas, que promove o aumento da massa muscular, favorecendo a perda de peso, garantindo a sua saúde do coração, e é uma farinha simplesmente deliciosa também. Já vou adicionar ela aqui. E aqui eu tenho a farinha de linhaça, meia xícara da de amêndoa, meia xícara da de linhaça, que é riquíssima em ômega 3 e que a gente sabe aí que ajuda muito na saúde do coração. E as outras farinhas eu vou moer aqui na hora para vocês verem. Aqui eu tenho meia xícara de semente de girassol, que eu dei uma leve tostada nela na frigideira. A farinha de trigo sarraceno também eu fiz a mesma coisa. Eu lavei ela, porque às vezes vem suja, a gente não sabe por onde andou, às vezes no chão, pisaram por cima. Então é muito importante fazer isso. Eu deixei uns 5 minutinhos com um pouco de bicarbonato e lavei ela na peneirinha, escorri e coloquei na panela e sequei ela na panela. Ela ainda está um pouquinho morninha. Então vou falar um pouquinho para vocês sobre sobre a semente de girassol, que é fonte de cálcio, fósforo e magnésio. Então, você tem aí uma farinha maravilhosa, uma semente maravilhosa. Esse pão, gente, vai ser assim um pão assim extremamente rico. Essas aqui eu vou colocar inteira dentro do pão, porque eu tenho aqui semente de girassol, semente de abóbora, linhaça e gergelim, tudo junto. É um mix que eu compro pronto. Se você tiver só farinha se você tiver só semente de abóbora, você pode bater junto também para poder virar uma farinha. Eu vou bater essa aqui primeiro. Não vou triturar muito ela, porque não quero que ela fique uma farinha muito fina, porque os pedacinhos também ficam muito legal dentro. Como é uma farinha de oleaginosa, ela sempre gruda um pouquinho aqui embaixo na maquininha. Mas olha, ficou assim uma farinhazinha que ficou alguns pedacinhos inteiros para quando a gente mastigar o nosso pão, a gente sentir essa maravilha. E te falar um pouquinho sobre o trigo sarraceno. O trigo sarraceno tem um baixo índice glicêmico, assim podendo ajudar as pessoas que têm diabetes, por ele ter esse baixo índice glicêmico. Então é uma farinha que é muito tranquila aí para você estar consumindo. Vou colocar aqui na minha maquininha. Olha, como eu coloquei ela um pouquinho quente aqui, ela acabou suando um pouco na vasilha, grudou. E aqui eu tenho gergelim preto, tá meio misturado, porque esse eu trouxe do Brasil, que o meu tio plantou. Já vou bater aqui junto, já fazer uma farinha só. Todo mundo sabe da riqueza desse grão aqui, que é maravilhoso, riquíssimo em cálcio, para as pessoas aí que têm osteoporose. Isso aqui, gente, devido às pessoas achar que o leite de vaca tem cálcio, isso aqui tem umas 3 vezes mais.
Então, em vez de ficar consumindo leite de caixinha achando que você está consumindo cálcio, consuma leite de gergelim, tanto do preto como do branco. O preto tem um pouco mais de cálcio que o branco, mas os dois são maravilhosos. E aí vamos... Essa aqui vai bater um pouquinho mais porque o grão do trigo sarraceno é um pouquinho mais grosso, mas olha, tá vendo? Não tem problema porque o trigo sarraceno, ele cozinha muito rápido. Então, esses pedacinhos que vai ficar, vai deixar o nosso pão mais... Deixar nosso pão aí mais integral. Não vai ficar um pão de farinha. E aqui eu tenho nada mais, nada menos que o psyllium, que é uma fibra hipossolúvel, maravilhosa, tanto para os intestinos como na saúde cardiovascular. Então, aqui uma fonte de fibra, isso aqui tá ficando lindo, gente. E aqui tenho a nossa queridinha chia também, que é uma semente maravilhosa, rica em cálcio, fósforo e magnésio. Então, mais riqueza aqui para o nosso pão. Essa aqui eu vou colocar inteira, porque dispensa, né, gente? Tá fazendo a farinha, porque o grãozinho, a sementinha dela já é maravilhosa. E aí, só fazer nosso mixão aqui. E olha isso. Que pão maravilhoso que vai ficar isso aqui, né? Agora, se você tiver semente de abóbora e quiser bater, ele vai só dar uma corzinha um pouquinho diferente. Aqui eu já tenho sal, uma colher de chá, e já vou misturar aqui o nosso mix de sementes, que é o que vai ficar inteiro, porque quando a gente cortar essa sementinha de abóbora vai estar assim linda no meio, para poder cortar. E vou medir meu fermento, dar aquela mexida para poder ele ficar bem misturadinho. E vamos... o açúcar, gente. Uma colher de sopa de açúcar mascavo. Tô usando esse bem escuro, porque o nosso fermento, ele precisa de uma fontezinha de doce aqui para ele poder se multiplicar. E o ovo, que eu esqueci de pegar da... E vou usar 2 ovos para essa receitinha. Mas se quiser usar mais, pode usar mais. Se você é marombeiro aí e precisa comer muito ovo. O pessoal que malha come bastante ovos, né? Então, pode estar consumindo mais. Gente, só para agilizar, mas pode ser feito na mão isso, tá? Só para ser mais rápido aqui. E como ele tá gelado, só para ele pegar um pouquinho de calor também, porque tá muito frio. E aí é só misturar isso tudo aqui. A gente tem o psyllium que puxa bastante água, as sementes também sempre puxa bastante. Vamos adicionar
o azeite, que é 2 colheres de sopa só, porque as nossas farinhas são bem proteicas aqui, bem oleosas, todas, quase todas, né? Só o trigo sarraceno que não é tanto. Então a gente não tem necessidade de colocar muito óleo, porque as sementes, as castanhas e sementes já tem isso. Olha que lindo isso, gente. É um pão assim maravilhoso. E eu vou deixar descansar um pouquinho só, coisa de 5 minutinhos, só para ela absorver a água e assim eu ver a necessidade de colocar um pouco mais de líquido. Gente, tive um probleminha aqui e não filmou. Eu adicionei mais meia xícara de fermento, de líquido, para poder ele ficar com essa consistência, porque quando você reserva por 5 minutinhos, as sementes puxam muito o líquido, e aí ficou uma massa completamente dura, ela não acontecia isso, ela não caía assim. Então eu acrescentei mais meia xícara do fermento para poder ficar uma massa assim, olha, pegajosa. Ela tem que ficar uma massa assim pegajosa, porque se ela ficar uma massa muito dura, o tempo que ele vai ficar fermentando, essas sementes vai puxar mais líquido e aí a gente vai ter um pão extremamente seco. Então é muito importante você fazer isso. Me perdoem aí porque não filmou no momento. Eu tenho certeza que eu cliquei, mas acho que não filmou. E aí, a minha forma, eu tô usando essa forma aqui, 17 por 10, ela tem 7 de altura, que é a mesma medida da outra forma que eu uso, de uma escurinha. E aí, para colocar o papel, manteiga, eu faço esses cortes aqui no papel, olha. Eu pego ele, coloco a forma em cima, meço certinho o fundinho dela, e aí eu corto e depois eu faço essa dobra para poder ficar fácil de colocar ele aqui. Se você vai usar papel manteiga. Eu já ensinei a fazer isso, mas faz muito tempo, provável que quem é novo por aqui. E aí você vai enfiar o papel aqui, fazendo essas partezinhas ficar para a lateral. É chato para colocar, mas depois que ele encaixa, ele fica certinho. Essa parte aqui das pontas tem que ficar para dentro, assim, ó. Como ele enrola as pontas até ele encaixar, e aí você consegue colocar as quininhas certinha lá no fundo da forma, e ele fica, isso aqui tem que ficar aqui, e aí ó, tá vendo? Ele encaixou certinho aqui, encaixa o outro lado, segura no fundo para ele poder não mover a lateral daqui que você já colocou, e ele tem que ficar assim, olha. Tá vendo? Ele encaixa certinho e fica maravilhoso para você colocar seu pão. Eu só vou cortar com a tesoura para ficar retinho, porque eu vou colocar plástico filme em cima. E aí você cortou tudinho ao redor, só segurar dentro para poder tirar essas rebarbinhas aqui, para poder não ficar sobrando. Desse um pedacinho lá dentro. E olha, gente, deixou um pouquinho mais, ela já vai puxando mas ela tá uma massa bem hidratada, então não tem perigo de ficar um pão seco, não. Vai dar um pão bem grande. E aí vamos dar uma alisadinha aqui com água, né?
para poder ficar bem hidratado. Pegar uma aguinha, molhou a colher. Prontinho, vou dar plastiquinho filme e agora é só levar para dentro do forno, deixar lá fermentando até ele crescer e chegar aqui. Gente, aqui tá nosso pão, olha o tanto que ele cresceu, olha, quase topou lá em cima, mas como ele é um pão de semente, não é um pão que vai crescer muito, vou dar uma espirradinha de água. E aí, gente, coloca uma sementinha só, vai linhaça, gergelim e algumas sementinhas de girassol. Só para deixar ele mais bonitinho, porque esse meu mix tem semente de abóbora. Espirrou água para elas poderem grudar aqui em cima. Ajudar aqui as que tá na lateral. E vamos lá assar esse pão maravilhoso, riquíssimo, né? Volto com ele pronto. Gente, nosso pãozinho está pronto. Demorou uns 45 minutos, quase 50, porque como é um pão de semente, ele é bem molhadinho, então ele acaba demorando um pouquinho mais de assar, mas está simplesmente maravilhoso. E esse um cheiro, gente, um cheiro tão lindo. Olha que coisa linda esse pão. Olha que coisa mais maravilhosa esse pão, gente. Olha isso. Que coisa linda. Vamos esperar esfriar. Provavelmente eu só consigo cortar amanhã, porque agora já é um bocadinho tarde. Ele assou por mais ou menos uns 45 a 50 minutos a 200 graus. E olha, fofinho, 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 fofinho. Porque todos os pães que eu vi de sementes eram pães que ficavam muito embantumado, que não tinha essa fofura. E esse ficou muito fofo por causa da fermentação natural também. Então vamos esperar esfriar e eu vou cortar para vocês ver o resultado disso. Gente, olha, mesmo no dia seguinte, esse pão continua muito fofo, olha, que coisa maravilhosa. Vamos ver o resultado disso aqui dentro. Pão riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E ainda de fermentação natural, tudo de bom aí pro seu corpício, né? Então, olha aqui, olha que pão perfeito, perfeito, perfeito. Olha isso, que riqueza, gente. E aí, como que eu aqueço o meu pão na airfryer ou na torradeira? Eu dou uma espirradinha de água nele e levo para airfryer por uns 4, 5 minutinhos, dependendo da temperatura da sua airfryer. Eu sempre uso 170 graus e ele fica novinho e delicioso. Gente, olha a qualidade deste pão, que coisa mais linda. Olha, olha a fofura dele. Depois que aqueceu, ficou assim novinho. Agora eu vou colocar uma geleinha aqui que eu fiz. Essa é de uva com vinho tinto, tem aqui no canal. E vou dar uma provadinha nisso aqui, né? É muito bom, gente. É muito bom. E essa crocância das sementinhas, meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Agora eu vou tomar meu cafezinho, tá? E façam. Vou deixar um videozinho para vocês assistirem.